Olá pessoal, bem-vindos a mais uma dica para o TRE do Rio de Janeiro, falando agora de projetos. Vamos falar um pouquinho do PMBOK, quinta edição. A gente percebe que a Consulplan vem abordando muito o próprio PMBOK, então recomendo a leitura. Professor, onde é que eu baixo o PMBOK? Joga no Google aí, PMBOK, PDF, quinta edição, vai aparecer um linkzinho lá, dá uma leitura. Não precisa se avançar para o sexta edição. Sexta edição ainda não foi lançada oficialmente no Brasil. Daqui a pouco nós teremos o sexta edição, tá ok? Mas enquanto estamos estudando o PMBOK quinta edição, vem na tela e vamos avaliar essa questãozinha aqui. Olha lá, confere comigo. De acordo com o Guia PMBOK, quinta edição, a definição de um projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado único. Perfeito, ó. Caiu no enunciado, não caiu como opção. Se fosse opção, seria maravilhoso, né? O PMBOK, ou Guia de Conhecimento em Gerenciamento de Projetos, contém todas as etapas do gerenciamento de projetos e ainda todos os processos divididos em 10 áreas de conhecimento, que são as suas gerências. Os 5 grupos dos processos listados no PMBOK são, PMBOK 5, né, são iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle. Perfeito, porque eu pego os processos e organizo nesses grupos, tranquilo. E, cadê? A execução, monitoramento e encerramento. Ok. Uma das áreas de conhecimento do gerenciamento de projetos se refere ao gerenciamento do tempo. Opa! Que possui 7 processos, tranquilo? Cada processo possui um diagrama de fluxo, exatamente, com entradas, ferramentas e técnicas, além das saídas. São entradas do processo definir as atividades de gerenciamento do tempo. Olha só, cai uma dessa para você, se desespera, né? Gente, o que é que eu preciso para elaborar um cronograma, para trabalhar nessa gestão do tempo, para fazer essa análise das atividades, para desenvolver o cronograma daqui a pouco, fazer ali a sequenciamento de atividades, esse tipo de coisa. Vamos voltar na tela e ver as nossas opções, ver o que se encaixa com o tempo? Ó, atributos das atividades, registro dos riscos e calendário dos recursos. Bom, eu diria assim, o calendário dos recursos, eu vou precisar, mas não necessariamente, não agora ainda, né? Mas tudo bem. Atributos de atividades também não casou ainda. Registro de risco? Não, ainda não. Lista de atividades, o que mais? Lista de marcos, especificação do escopo do projeto. Bom, eu vou precisar um pouco da base do escopo, sim, mas tem coisa aqui que ainda não preciso. Marcos eu vou ainda elaborar isso. O que mais? As atividades, a gente realmente vai listar as atividades, mas ela ainda não é entrada. A letra C, linha de base do escopo, fatores ambientais da empresa e os ativos de processo organizacional. Essa aqui eu gostei. Estrutura analítica dos recursos, estrutura analítica eu vou ainda fazer, né? Requisitos dos recursos das atividades, análise da rede de cronograma. Ó, já estou analisando o produto da gerência de tempo, que é o cronograma. Então, avança aqui para a gente, ó, olha só que interessante. Para que eu possa definir as atividades, esse é um processo. Ele tem processos anteriores que vão alimentar essa atividade, tá ok? Esse processinho aqui. Então eu preciso do cronograma, mas eu vou planejar o cronograma. A partir do planejamento do cronograma é que eu vou definir as atividades. Depois que eu definir as atividades, que eu vou desenvolver o cronograma. Então, o cronograma é o nosso produto da gerência de tempo. Então, ele não pode ser o início. Perceba que a palavrinha, planejamento, tá ok? Então, tá. Então, definir as atividades, eu vou precisar de uma estrutura analítica do projeto, tá ok? E vou precisar de contextos da organização. Em outras palavras, eu preciso da linha de base do escopo, que veio lá da EAP, e vou precisar dos ativos da organização e os fatores ambientais. São essas 3 informações que está aqui, ó. Que a gente tem, né? Como entradas, técnicas e saídas, tá ok? Então, nesse sentido, eu vou voltar nas opções. Olha só, linha de base, ativos e fatores. Tem a opção, ó,
Linha de base, fatores ativos. Então, com base nisso, ó, ficamos com a letra C como a nossa alternativa correta. Gente, perceba, uma questãozinha dessa, quem é que vai responder? Alguém que fez a leitura do PMBOK, porque tudo isso daqui, aquelas imagens ali que eu mostrei agora, vem do PMBOK. Então, fica a dica, dá uma lida, não precisa se desesperar, tenta entender, compreender a sequência lógica de cada processo. O que é que eu preciso ter antes e o que é que isso vai gerar de resultados. Assim, a gente vai aprendendo aos poucos todos os processos. Nenhum gerente de projeto sabe de cabeça tudo isso, mas todo gerente de projeto teve que estudar o PMBOK e decorou de alguma forma e deu a sorte de cair tudo que ele decorou para tirar a sua certificação. Então, querendo ou não, é assim, é aos poucos que a gente vai aprendendo tudo. A dica é aprenda a lógica para que a gente possa responder lá na prova. Perfeito? Fecho essa dica aqui e volto com outra dica na próxima gravação. Até mais!